Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe você, a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Prazer em ter você aqui mais uma vez. Você é sempre bem-vindo com a gente, no nosso grupo, na comunhão, no momento em que nós sempre chamamos oportuno, né? Porque ele é agora, acontece agora. O Wake Up Call, a chamada para despertar, a chamada da última hora. Nós estamos aqui mais uma vez, anunciando a palavra de Deus. Estamos num parque aqui, no sul da Flórida, aqui nas regiões de Boca Raton, de Pompano Beach, de Miami, um pouco mais distante, mais aqui em Orlando. Sul da Flórida, uma população bastante grande, bastante brasileiro, bastante imigrante, bastante latino, e você está aqui com a gente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Mais uma vez, sou o Evangelista Santana e viemos aqui meditar um pouco na palavra de Deus, no que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Fique aí, você vai com certeza ser abençoado. Coloquei já a nossa bandeira aqui atrás, marcando o território. Aqui é um parque onde tem muitos judeus, então bastante judeus passam para cá, para lá. Muitas pessoas aqui agora no parque fazendo churrasco, jogando basquete, e nós viemos aqui estudar a palavra de Deus e, de alguma forma, deixar uma mensagem para quem passa. Está escrito naquela bandeira, né? Jesus, ele salvou a minha vida. Então, para que nós possamos pensar. Deus abençoe você. Deus abençoe você de forma maravilhosa. Vamos meditar na palavra do Senhor. Gostaria de fazer uma leitura breve no Evangelho de João, capítulo de número 4, em uma conversa em que Jesus está conversando com uma mulher chamada mulher samaritana. A pergunta é por que ela chama samaritana? E por que havia uma inimizade entre eles? É uma história bastante longa, a gente não vai falar dela aqui. Vamos pegar uma pequena porção e eu oro para que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Ajude que seja um cooperador desse meio de comunicação, para que essa obra cresça, para que essa palavra continue sendo espalhada, sendo soprada em todos os locais da terra. Aonde ela chegar, com certeza, não vai chegar só a palavra com o vento, vai chegar vida através da sua vida, através da minha vida. Deus abençoe você. Meditamos na palavra. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 23. Estamos dentro de um diálogo, dentro de uma conversa, em que o ponto dessa conversa, quando Jesus vai naquele poço, conversar com aquela mulher samaritana. E havia uma inimizade entre judeus e entre samaritanos. Na verdade, todos eram irmãos. Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos, houve uma separação desses 12 filhos. E o número desses filhos, eles se misturaram com as nações, tomaram casamento com as nações. Não porque eles quiseram apenas se misturar, mas por conta da desobediência, do pecado contra Deus, eles representando a nação do reino, a nação de Israel, eles se misturaram com os povos e acabaram recebendo o nome de samaritano, porque a capital da Síria era Samaria, na ocasião em que foi o território tomado pelos assírios. Eles viraram escravos e os assírios embutiram a sua cultura, as suas ideias, a sua religião, e eles se misturaram e viraram amigo daqueles que permaneceram fiéis, que foi os judeus e, por exemplo, os benjamitas. E nessa ocasião em que Jesus chega para conversar com essa mulher, ainda existe essa inimizade, ainda existe essa barreira, essa muralha que separa esses irmãos. E quando Jesus conversa com ela, a primeira coisa, ela fica muito chocada. Ela diz assim: como você, sendo judeu, conversa comigo que sou samaritana? O narrador diz: porque os judeus não conversavam com os samaritanos. Um irmão não conversava com outro irmão. Uma amizade uma inimizade já enraizada e bastante instaurada nos corações. E Jesus está dizendo para ela bem assim, porque ele falou assim: me dá de beber. Então ela logo coloca a questão, a história, né, a tradição de um judeu não conversar com um samaritano. Essa mulher, ela representa algo impressionante, algo incrível, porque quando Jesus fala com ela assim: vai chamar o teu marido, ela fala assim: olha, não tenho marido. Jesus fala assim: é verdade, você disse muito bem, você já teve 5, e o que você tem agora também não é o seu marido. Jesus não está querendo falar só de uma mulher que teve alguns homens na vida,
teve um casamento frustrado. Ele não está só querendo dizer isso. No pano de fundo, o que Jesus está apresentando para mim e para você é uma ideia muito mais ampla, é uma mensagem muito mais profunda. Porque essa mulher não é só uma mulher que está tirando água no poço. Essa mulher, nesse momento agora, nessa conversa, Jesus ele representa o reino do sul, que é o reino de Judá. Jesus ele é da tribo de Judá. E essa mulher representa toda a nação de Israel, porque ela é uma samaritana. Então ela não representa só apenas ela e uma história frustrada. Ela está representando aqui, são dois representantes, Jesus, o reino de Judá, e essa mulher, ela representa toda a nação de Israel. Então toda a nação de Israel é inimiga. E ela está dizendo assim, olha, não só ela, mas como você sendo judeu, da tribo de Judá, conversa comigo e com toda a minha nação que eu represento agora, sendo que nós somos inimigos. Então, nesse diálogo, começa a ser quebrada a inimizade dessas duas nações, esses dois reinos, essa inimizade de irmãos. Então, Jesus fala para ela assim, se você soubesse, e se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que te pede água, é você que me pediria água, e eu te daria água viva. E ela sabia do esforço, da dificuldade. Bom, eu não vou ficar aqui tomando muito tempo na história, porque o ponto que eu quero pegar, eu quero que Deus te abençoe a sua vida, é justamente esse. A nação de Israel havia tomado casamento com outros homens, que com outros reinos havia se misturado. Quando essa mulher diz assim, olha, Jesus fala, é verdade, você não tem marido, você teve 5, e o que você tem agora não é o seu marido. O pano de fundo, o que Jesus está apresentando, é justamente isso. A nação de Israel foi levada cativa pela Síria, e eles foram escravos, não só pelo Egito, mas também foram escravos ainda, na época das 12 tribos. Foram escravos pela Babilônia, eles foram escravos, ficaram escravos na mão dos persas, dos medos também, ficaram escravos na mão da Grécia, ficaram escravos do medo dos persas, ficaram escravos na mão da Grécia, ficaram escravos na mão dos assírios, e agora, o 6º marido, eles estão debaixo do Império Romano. Então foram vários impérios que eles ficaram subjugados, nessa época sem terra, sem exército, e agora eles estão aqui sem terra e sem um exército, e estão sendo subjugados sobre nações. Então esses 6 impérios no qual eles ficaram subjugados foram 6 maridos que eles tiveram. E Jesus fala agora, é verdade, você que representa a nação de Israel, você já teve 5 maridos, e o que você tem agora, que estava na época do Império Romano, não é o seu marido. Jesus está querendo dizer, você já foi subjugado sobre muitos impérios, muitos homens, mas agora eu estou chegando na sua vida. Jesus é o 7º, que aponta o número 7, dentro da simbologia da Bíblia, da Palavra de Deus, aponta para o número de perfeição. Bem, o ponto que eu quero colocar, e que você entenda, é que ela, em uma altura da pergunta, ela diz bem assim, quando ela vê que Jesus realmente era um profeta, ela fala assim, nossos pais adoraram nesses montes, mas que era no monte, mas vocês, então, tanto a nação de Israel sendo idólatra, eles adoravam a Deus, mas aquela adoração mesclada, não só a Deus, mas uma mistura de cultura. E era idolatria. Mas ela fala assim, mas vocês falam que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus fala assim, mulher, vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Bom, eu fiz toda essa introdução e eu queria começar daqui, colocar em rápidas palavras, para nós podermos entender o que é adoração. O que de fato é adorar a Deus. Como que eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade? Como é andar em espírito e em verdade? E
para que eu não desgaste o meu tempo. O que nós assistimos é o grande número de pessoas que começam a caminhada com Jesus e até avançam na caminhada. Eles saem de um tempo sem Cristo. Vamos usar um exemplo. Uma pessoa arrogante sem Cristo e agora está caminhando 20 anos com Jesus e agora é um crente velho arrogante. Porque o sistema que está proposto de adoração não tem moldado o nosso coração, não tem transformado a nossa vida. O que Jesus está propondo para esta mulher é uma atitude em espírito e em verdade. E quando nós pegamos a palavra adoração, para nós entendermos o que é adorar a Deus, o que é prestar um culto a Deus em verdade e não em mentira. Ele vai chegar um tempo, e já chegou. Eu já estou aqui. Um culto de adoração. Para você entender o que é adoração, nós precisamos deixar as páginas, o território do Novo Testamento e nos dirigir até o Antigo Testamento. E pegar a raiz, pegar toda a soma, pegar qual é a proposta da adoração. O livro de Levíticos, ele é a espinha dorsal de toda a Escritura, de toda a proposta de Deus no que diz respeito à adoração. Porque Deus estipulou como que ele queria ser adorado, como ele não queria ser adorado, o que ele queria que ofertasse a ele na época do tabernáculo, o que ele não queria que ofertasse a ele. A questão no Antigo Testamento não era você levar um boi ou levar só um pombinho. Deus não importava qual era o tamanho da oferta ou o valor da oferta. A exigência de Deus é que fosse perfeito. Ainda que fosse um pombinho, não podia ser quebrado, não podia ter uma pena quebrada, não podia ter defeito, não podia ser coxo, não podia ser cego. Tinha que ser perfeito. Deus não importava de que fosse um grão da colheita ou que se fosse uma boiada inteira. A questão é que o grão precisava ser da primícia da colheita, da pura e verdadeira gratidão. E o animal precisaria estar em plena perfeição. Isso era adoração no Antigo Testamento. Adoração no livro de Levíticos, se você quiser entender o que é adoração, você precisa passar pelo livro de Levíticos. É um livro bastante cansativo. Ele é bastante fadonho. Você vai sentir vontade de parar, você vai sentir vontade de dormir, você vai sentir bastante desânimo. Mas se você quiser entender o que é adoração, porque se você não passar pelo livro de Levíticos, pelo Antigo Testamento, passar pelo livro de Êxodo, onde Deus começa em Êxodo 25, apresentando a proposta da adoração, que é o tabernáculo. Mas só em Levíticos ele vai ser inaugurado. Só em Levíticos Deus vai colocar o ministério sacerdotal. Só em Levíticos Deus vai começar a falar o que é realmente que Ele quer para que nós possamos o adorar em plena verdade. Em plena verdade. No Antigo Testamento havia ofertas que se levavam a Deus. Por exemplo, a oferta era para o sacrifício de expiação. Uma das exigências precisava levar o cordeiro de 1 ano e precisaria ser sem defeito. O cordeiro teria que ser sem mácula, sem mancha. Agora estamos falando do que é adoração. Para você entender o que é adoração, para você não achar que adoração é você cantar uma música e levantar as mãos. Achar que adoração você ficar correndo, ou você fazer gesto de santo e ter voz de santo, ou você tocar um instrumento ou cantar, ou ter só uma vida piedosa fazendo bem para as pessoas. Tudo isso é muito importante, mas a essência da adoração que Jesus está apresentando a esta mulher, adoração em espírito e em verdade, nós olhamos para as páginas do Antigo Testamento, da proposta de Levíticos, que é a coluna do que diz respeito à adoração, e você vai entender quando esse cordeiro de 1 ano teria que ser apresentado lá no tabernáculo. Veja bem, o cordeiro de 1 ano, ele precisaria estar sem nenhum defeito. Era a única forma de ser aceito como oferta a Deus, como oferta de adoração a Deus. Havia um relacionamento entre a oferta e o ofertante. Um relacionamento de 1 ano entre o adorador e aquilo que seria o objeto da adoração. Olha só, que nós estamos falando de relacionamento. Quando a mãe daquele cordeiro já ficava prenha, já engravidava, havia um cuidado com a mãe da oferta, porque quando se observava a mãe daquele cordeiro,
e começava a cuidar dela. Por quê? Porque ele precisaria nascer saudável, ela não poderia se machucar, não poderia sofrer um ataque. Então, antes que a oferta existisse, começava um relacionamento com aquele animal que traria ao mundo a oferta que se ofertaria em um ano. Por exemplo, a Páscoa era comemorada todo ano. Havia 7 festas em Israel. Havia a festa da Páscoa, a festa de pães asmos, a festa da primícia e a festa de Pentecostes. Eram as primeiras 4 festas de Israel. E o segundo grupo de festas era a festa das trombetas, a festa de expiação e a última festa, que era a festa dos tabernáculos. Havia 7 festas, mas 3 festas era chamada festa solene. Festa solene, onde todas as tribos de Israel eram obrigadas a marcar presença, a subir para o tabernáculo e participar das festas. E das 7 festas, até hoje, na cultura judaica, elas são comemoradas, que é a Páscoa, é a festa dos tabernáculos, e que é a última, e a festa de Pentecostes. Essas 3 festas, elas permanecem na cultura judaica até hoje. Mas 7 festas eram propostas em Israel. E a festa, por exemplo, da expiação, onde se levava o cordeiro de 1 ano. Começava-se um relacionamento. Ele sabia que na Páscoa ele teria que subir lá com o cordeiro. Então, 1 ano antes da festa, o cordeiro teria que ter 1 ano. 1 ano para ser apresentado lá. Então, 1 ano antes, esse cordeiro iria nascer. Antes de 1 ano, o ofertante ia se relacionar com a mãe do cordeiro, até que ela nascesse. Olha o que é adoração e olha a atitude de um adorador. Olha o que é oferta. Se eu vou levar uma oferta a Deus, eu preciso me relacionar com a minha oferta. Começava uma relação de oferta e ofertante. Quando aquele cordeiro nascia, havia um cuidado para aquele cordeiro, que ele não fosse atacado, que ele não se machucasse, que ele não se ferisse, que não quebrasse a perna. Era um relacionamento de 24 horas com essa oferta. Então nós entendemos que oferta, o culto a Deus, é relacionamento, porque o culto para esse homem, para essa família, começava 1 ano antes dele chegar na igreja, porque o tabernáculo era a igreja para nós hoje. Ele levaria aquela oferta, Deus precisaria aceitar, mas 1 ano antes ele começava um culto diário. Oferta é relacionamento, culto não se resume em 2 horas, culto não se resume no levantar de braço, culto não se resume em algumas palavras, culto a Deus não é cantar alguns louvores, culto a Deus é um relacionamento entre o culto que você quer prestar e você, que é aquele que cultua. Há um relacionamento entre a oferta que você quer colocar, apresentar a Deus, e o ofertante, que é a sua vida. Então, oferta a Deus e culto a Deus é um relacionamento diário. Por que nós assistimos hoje tantas pessoas frustradas e dizem, eu vou ali cultuar o Senhor? E na mente de muitos de nós, esse cultuar a Deus é cumprir um schedule de algumas horas de serviço naquele galpão. Perante a proposta de culto a Deus, nós entendemos uma coisa: culto é relacionamento. Ofertar a Deus não é uma questão de ir lá e jogar um dinheiro na salva. Nós devemos orar a Deus e pedir para misericórdia a Deus, para que Ele receba a nossa oferta. Não é só colocar 10% na salva, não é só jogar uma oferta alta e falar ou baixa ou pequena e falar, está aqui a minha oferta, isso aqui é para Deus. Não é uma questão, tem que ser sem mácula, tem que ser sincero, tem que ser de uma gratidão, tem que vir de um relacionamento. Culto é relacionamento, adoração é relacionamento. Havia um relacionamento de 1 ano, até que chegava o dia de ir ao culto, era 1 vez no ano. Então ele levava aquele cordeiro e ficava na expectativa de que aquele cordeiro passasse pelas perícias. Ele passava por uma perícia através do sacerdote, através dos levitas que trabalhavam ali no serviço, passava por uma perícia. Então, ela ia para ser queimada. E quando era queimada, o sumo sacerdote levava até na presença de Deus. E Deus respondia aquela oferta. Então, aquele adorador voltava para sua casa. Sabe como?
feliz. Ele chegava de mão cheia com seu cordeiro para cultuar a Deus. O culto acabava, ele saía de mão vazia para casa. Ele ia de mão vazias, mas com o coração cheio, porque Deus havia recebido a sua oferta. Ele havia prestado um culto ao Senhor. Isso é culto a Deus. É sair de mão vazia, mas com o coração cheio. Culto não é receber, culto é entrega. Nós entregamos, ele entregava a Deus a sua oferta de um longo e sincero e cuidadoso relacionamento. Deus abençoe você. Nessa meditação, Deus abençoe você, que você possa ter entendido o que é cultuar a Deus, o que é ofertar a Deus. Eu quero incentivar, encorajar você a ler o livro de Levíticos, estudar o livro de Levíticos, começando pelo livro de Êxodo, né? E o livro de Levíticos, ele é a proposta da adoração. Ele é cansativo quando você não entende o que ele quer te falar, o que ele quer lhe apresentar. Mas se você que está buscando cultuar a Deus, se você cultua a Deus e nunca passou pelo livro de Levíticos, eu quero incentivar você a ler com cuidado, a ler cada detalhe. Assim como o cordeiro era inspecionado, passava por uma inspeção no passado, para chegar até Deus, foi o que aconteceu com o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Eu já tenho um vídeo aí no canal, tá aí no YouTube, e falando sobre as 5 inspeções, né, de Jesus Cristo antes da sua morte. Então foi o que aconteceu. O Antigo Testamento é uma sombra, o Novo é uma luz. Estamos falando de adoração e de oferta a Deus, o do que é um culto a Deus. Espero ter contribuído com a sua vida. Que Deus abençoe você e nos ajude a compartilhar esse trabalho, compartilhar a palavra de Deus. Seja um participante, seja um evangelista, seja um homem, uma mulher que seja um semeador dessa obra. E ainda que você faça pouco, mas o pouco, ele pode mudar a vida de alguém. Deus abençoe você, que a paz do Senhor seja com a sua vida. Deus abençoe.